faltou meu grito, foi isso. Olá, meus amigos e minhas amigas aqui do Bate-Papo do Varejo. Obrigado por vocês estarem aqui no nosso canal e muito obrigado aí por compartilhar sempre a alegria do varejo aqui com a gente. Pois é, e é isso que eu quero falar com você. Eu quero que você vai aqui, já se inscreve no nosso canal, acione o sininho para que você possa ser lembrado o tempo todo aí sobre todas as informações que nós colocamos nesse canal para você. E não deixe de compartilhar, porque a Cleide, que está aqui do meu lado, vai falar coisas fantásticas que vão aí modificar o seu dia a dia na sua loja. Por isso, eu estou te convidando aqui para você já convidar o seu colega de trabalho, o seu colega de loja, já compartilhar aí com ele e falar, vem assistir a Cleide. A Cleide tem muita coisa boa para falar para a gente. Pois é, gente, eu hoje tive aqui o prazer de receber, uma honra para mim receber a Cleide, que está aqui, a Cleide Ferreira, que é psicóloga, ela também é uma especialista em terapia cognitiva comportamental e é fundadora, depois você vai no canal dela aí, no Treinando para a Vida, tá? E também é uma palestrante atuando há mais de 15 anos aí dentro do mercado. Cleide, muito obrigado pela sua presença. Olá, Ederson, que alegria estar aqui com você e com todos vocês que estão aí nos acompanhando. Vai ser muito bom a gente poder compartilhar esses conhecimentos, fazendo esse link bacana entre o varejo, entre essa comunidade do varejo e a comunidade da psicologia, onde a gente vai falar um pouquinho sobre comportamento. Fico muito feliz e muito honrada com o seu convite. Muito obrigada. Eu que agradeço, você concedeu o espaço da sua agenda. Olha, a Cleide aí está com a agenda muito atarefada devido aos clientes que ela está atendendo no formato online, né, Cleide? Mas no final ela vai falar um pouquinho isso para a gente aqui, mas lá no final ela vai já passar para a gente o canal, qual o link para você entrar, e vai estar também aqui nas descrições desse vídeo todos os contatos da Cleide para que você possa também estar acionando e conhecendo um pouquinho mais do trabalho dela. Mas, Cleide, já te agradecendo e já entrando no assunto, né? Até por causa do tempo. Eu tenho visto muito dentro do varejo uma coisa que nós estamos vivendo atualmente, é claro, mas eu sempre vi isso. A gente tem uma determinada dificuldade de conviver com as mudanças, né? E é claro, quando veio todo esse coronavírus aí, essa situação de pandemia, pior ficou para o varejo. Às vezes eu vejo muito isso dentro do varejo. O cara está numa situação da loja dele e não sabe como lidar com esse comportamento. Às vezes eu vejo funcionários que não sabem lidar com essa situação que está agora. E é claro, né, Cleide? Nós não vamos viver aquilo mais. Eu acredito que aquele que muitos falam assim, nós vamos voltar ao normal, um dia volta. Eu não acredito mais que volta. Eu acredito que não vai voltar mais. Mas esse comportamento, muitas vezes, acontece com a gente. A gente tem uma certa dificuldade de lidar com esse momento. Qual o momento dessa mudança? Isso é fato que acontece muito na vida da gente, não é isso, Cleide? Com certeza. É interessante, Ederson, porque toda mudança, né, seja para melhor ou para pior, ela vai implicar em perdas, né, e ganhos. Então, a gente vai perder e a gente vai ganhar quando a gente decide mudar. E uma das perdas é que a gente sai de uma zona de conforto, algo que a gente já estava habituado, que já estava automatizado, que a gente já fazia ou já, né, utilizava esse comportamento para uma nova realidade. E como você falou, né, eu gosto muito de uma música do Lulu Santos que fala assim, nada do que foi, né, será de novo do jeito que já foi um dia, então já foi, né? Então, antes da pandemia foi um tempo, agora nós estamos vivendo um tempo com pandemia e depois vai ser um tempo pós-pandemia. Mas voltando aí, né, à sua pergunta, essa questão da dificuldade de lidar com essas mudanças, é muito natural que de início a gente queira até negar que isso está acontecendo. Né? Não, isso não está acontecendo, isso é um engano, isso não é aqui, isso é lá no outro país, em outro estado, em outra cidade. Não, comigo está tudo bem, né? E às vezes as pessoas, até mesmo, né, pode ser isso por segundos, passar na sua cabeça, não está acontecendo isso não, isso é mentira, né? Não estamos vivendo isso.
quando vem aquele baque da notícia que você precisa mudar, que algo mudou, que não vai funcionar mais daquele jeito, o primeiro instante normalmente é esse: não acredito, não está acontecendo isso. Isso é um sonho. Isso acontece mesmo, né, Cleide? Eu percebi isso muito na assessoria que a gente vai fazer. Quando a gente implanta alguma coisa dentro da empresa, a gente percebe que a pessoa, naquele exato momento, ele nega esse tipo de situação, né? Ele cria uma determinada situação de rejeição, negação mesmo, né? Falar, não, isso não pode, isso eu não consigo fazer. Eu vou falar algumas coisas que acontecem muito legais com a gente dentro da loja. Por exemplo, fala com o rapaz assim, olha, agora nós vamos cortar a carne desse jeito, nós não vamos cortar como você fazia 20 anos. Cleide, parece um trauma para ele. Ele olha e fala, como assim? Tem 20 anos que eu corto carne desse jeito. Mas ele tem aquele primeiro impacto dessa negação, né? E parece que isso não é satisfatório para eles, né? Parece que eles têm dificuldade de lidar com isso nesse exato momento. Mas por que isso? Por que essa negação no primeiro momento? É uma rejeição ao novo, né? Como eu falei, estava habituado. Ele estava numa zona de conforto, que ele já fazia aquilo, e já para ele funcionava, e funcionava bem, daquele jeito que estava. Então, para que mexer no que está quieto? Não tem gente que fala isso? É verdade. Para que mexer em time que está ganhando? Eles costumam dizer isso para gente. Mas é importante que a gente perceba também e respeite que isso é uma proteção do ser humano, né? Isso que é legal, isso é legal, hein? É uma proteção da pessoa. Sim, a pessoa faz isso para se proteger, para aliviar aquela dor de ter que mudar. Então ela nega, eu não vou aceitar, não é isso, não está acontecendo, já faço isso desse jeito, para que eu vou fazer de outro, né? E para ela não perder o controle, porque teoricamente ela tem o controle, ela sabe do processo que está acontecendo. E até mesmo nesse processo de negação, né? Eu, como psicóloga cognitivo-comportamental, falo de comportamento, mas não tem como falar de emoção, né? Então gera uma ansiedade, porque é o novo que está por vir. Então, diante do novo, eu fico ansioso. E aí eu posso, né, adotar um comportamento de lutar contra aquilo, não quero, não aceito, né? Ou eu posso adotar um comportamento de me paralisar, ou eu posso adotar um comportamento de fugir, que é a negação. Então eu estou fugindo, não falou comigo. Muito legal isso, né? E muitas vezes eu vejo isso, Cleide, nessa negação, ainda no processo de mudança, às vezes o cara desabar com a gente, né? Ele vai para cima mesmo. Ele fala assim, olha, isso aqui você está errado, isso não vai funcionar, isso está incorreto, ou seja, até num tom agressivo, né? Aconteceu isso muito dentro do momento que a gente está vivendo dentro da pandemia. Algumas pessoas falando assim, olha, não, isso, poxa, quanto tempo estava acontecendo já lá na China, acontecendo em outros países, que estavam à nossa frente, e o varejo aqui, os lojistas, esperando o que ia acontecer, né? E muitas vezes a gente coloca isso na mão do governo, igual fiz já um bate-papo do varejo, né? Falando dos decretos, de colocar a culpa no outro, sendo que a gente deveria assumir isso e ter mais os nossos comportamentos. É um processo de negação mesmo, que isso não vai chegar para a gente. E quando chega, aí há um embate, né? Aí é um embate deles falar assim, poxa, eu não vou aceitar isso. Isso é normal também? É natural? Sim, é porque, assim, da negação, a gente evolui. Digamos, isso pode ser uma evolução. A gente evolui para a raiva. Ô, louco, peraí, o cara evolui para raiva, que isso? Doideira. A princípio, eu não vejo isso como um acontecimento. Eu nego, não é isso, não está acontecendo isso, não vou mudar, né? Não é necessário essa mudança, isso é exagero, é um pesadelo, você está sonhando. Então, é uma forma de negar, né? E de se proteger. E até falo, você está enganado, né? Mas um engano nesse campo de estar negando aquilo que você está dizendo. Aí, quando a coisa vem e precisa realmente acontecer, né? E vai
acontecer, e acontece, e aí você se depara com a realidade. Poxa vida, não adianta eu falar que não está acontecendo, o negócio está acontecendo, é real, né? Então eu saio do campo da negação, em que eu falava que não estava acontecendo, vejo que está acontecendo, mas eu não aceito isso acontecer. E aí eu fico com raiva, eu fico brava e eu brigo, eu parto para cima da pessoa, eu posso agir às vezes com grosseria, né? Porque a sensação que a pessoa tem, Ederson, o pensamento que comanda isso tudo é o pensamento ligado à injustiça. Isso é injusto. Entendeu? Isso não é justo comigo. Eu não posso passar por isso. Né? Isso não está certo de acontecer. Então, está ligado a um sistema que a gente tem de justiça, sabe? E aí, a gente, ao invés de fazer justiça, a gente quer ser o justiceiro. Eu falo muito isso, né? Que fazer justiça é uma coisa, né? Agora, você ser justiceiro é outro. Então, isso é um milindre, né? É uma linha muito tênue entre eu fazer justiça e eu ser justiceiro. E, na maioria das vezes, a gente perde o controle dessa raiva e vai para o caminho do justiceiro. E isso está muito atrelado àquilo que nós falamos na live. Eu tive o prazer de estar na live lá do Treinando para a Vida, não é isso? Foi, Cleide, lá com vocês, falando sobre a empatia, sobre o juízo de valor, né? Porque se eu tenho aquele valor, eu começo a falar, a partir de agora, como que ele deve reagir. E a minha reação é automática nesse sentido, né? Quando eu penso nesse valor. É muito bom isso aí. Ô Cleide, eu também percebo que dentro dessa raiva que teve a pessoa, né? Ele negociou, teve raiva, mas ele percebe que, igual já aconteceu, né? Eu tenho visto muito lojistas que o cara ficou, não acreditava que isso ia acontecer nas lojas dele, de lojas fecharem. Isso era uma coisa impensável para ele. Depois teve um momento da raiva contra o governo, porque aí ficou o CNPJ com o CPF brigando ali, né? Eu costumo dizer muito essa expressão, porque eram as empresas querendo trabalhar, os caras do CNPJ no primeiro momento, e ali o CPF brigando, querendo ficar em casa, né, e ninguém entendendo nada, até os próprios governantes não sabendo o que deveria definir, né? Porque tem um lado a economia, tem um lado as pessoas. Mas aí nós chegamos no momento seguinte, que precisa saber trabalhar num formato diferente. Ou seja, aquele que não vai abrir vai ter que vender online, ele vai ter que arrumar outro mecanismo, ele vai ter que se adequar. O varejista, que é o supermercadista, vai abrir, mas ele vai ter que fazer as adequações, né, de distanciamento, de higienização e tal. Esse momento também é uma fase que ele passa aí diante dessa mudança, né? Sim, a gente costuma dizer que essa fase é a fase da barganha, né? Da negociação. Então, vamos negociar o que é possível diante disso agora, né? Então, vamos tentar achar aí um meio termo. Não dá para ser mais como era, como todo mundo aberto, mas também não dá para todo mundo fechar as portas e ficar todo mundo dentro de casa. Nós precisamos de produzir, precisamos de ter dinheiro, precisamos sobreviver, né? E o varejista, né? As pessoas que têm lojas, elas sobrevivem como? Com as portas abertas, né? E por mais que a gente tenha essa opção, a inovação aí da venda online, né? Então, isso também é uma barganha. Vou te atender online, como eu fiz com meus pacientes. Olha, eu não posso te atender presencial, mas eu posso te atender online. Vamos lá, né? Então, a gente achar aí esse meio termo. Só que mesmo assim, Ederson, só terminar essa não, fala. Claro. Mesmo assim, quando a gente faz essa barganha, essa negociação, pode chegar em determinado momento que a pessoa fala assim, poxa vida, isso não está funcionando. Caramba! E aí, será que ele volta lá na negação de novo? Ou ele... Não é possível, né? Pode acontecer, dele voltar na negação, dele voltar na raiva. É como se fosse uma montanha russa, sabe? Aquele loop infinito. Caramba, pode acontecer isso. Dele subir de novo, subir, né, para essa fase da barganha, e quando ele chega lá em cima, ele se depara assim, não é isso, não está funcionando, não está adiantando eu vender online, não está adiantando abrir só meio expediente, com pouco funcionário, né, a coisa não tá andando. Ele pode voltar a negar, ele pode voltar para a raiva, né, não tem uma sequência lógica,
cada um vai ser cada um, ou ele pode, mais uma vez, evoluir, entre aspas, para um outro estágio, que a gente poderia dizer para uma nova fase, um novo momento de depressão, de entrar numa Caramba! profunda tristeza, porque não flui, entendeu? E isso aí dá para entender, se a gente colocar isso dentro de uma linha do tempo, do que nós estamos vivendo hoje, dentro da pandemia, né? Toda essa situação do Sim. Covid-19, a gente consegue fazer até uma linha do tempo nisso, porque você já disse, era negação. No primeiro momento nós negávamos que aquilo está acontecendo, Uhum. depois nós brigamos com isso, teve uma briga intensa do que estava certo, o que estava Sim, errado, até que nós chegamos num acordo, né? sim. Então vamos abrir assim, meio expediente, vamos fazer aquilo. Mas é muito Uhum. legal essa parte que você falou, que, igual você falou, uma evolução, será que é ou não é? Nesse loop aí, o Aham. cara entra na depressão. E a gente encontra muitos empresários realmente nessa situação. Ele senta em cima do problema, fica ali, sabe, de cabeças baixas, falando assim, cara, eu não consigo vender, eu não faço nada diferente. É um pouco complexo a gente dizer isso, mas você, por exemplo, encontrou uma alternativa de atender, né? Você barganhou e conseguiu resolver nessa fase, sem que pudesse entrar num momento, às vezes, desse colapso da depressão, né? Ou evolução, não sei como é que nós vamos chamar isso aqui, é até complicado isso. Pois é, então, Ederson, mas assim, é porque a barganha, na verdade, ela não soluciona o problema. No meu caso, eu consegui, se eu for bem concreta com você, 1% dos meus clientes que eram presencial, que vieram para o online. Aí, o que que eu fiz? Eu fui inovar, eu fui para a rede social com mais força, fui fazer mais live, aí começaram a chegar novos clientes para o online. Mas os meus que Incrível. eram presenciais, 1% que veio para o online. Então, Que aí isso legal. acontece com quem está aí também, né? Em outras áreas. É o que aconteceu comigo também. Eu também estou atendendo online, todas as consultorias nossas, treinamento foram para online, mas o público se diversificou mesmo. É claro, o faturamento expressivamente ele caiu, mais de Sim, 60% dentro do faturamento que eu tinha antes. Mas isso foi uma aham, realidade geral, né? A gente até costuma dizer que, e estudos mostram para a gente que 30% desse mercado, né, do varejo, ele não vai aham, voltar ao que era antes, né? Não é sim, todo, não. Tem gente que acredita, aham, não, o cliente agora não compra mais lá fisicamente na loja. aham, Não, não, ele vai comprar. O cliente hoje, ele vai continuar comprando online. Não, ele ampliou, né, essa experiência, mas ele vai aham, comprar ainda lá presencial na loja. Então, nesse claro. momento da barganha, a gente precisa entender isso, mas há esse sofrimento da depressão mesmo, de falar, poxa, eu perdi aquela parte, né? Sim, a perda, né? Ela acontece. Então, assim, os prejuízos vão vir. E aí, algumas pessoas, todas essas fases que nós estamos falando, esse modo de enfrentamento, pode ser bem transitório, bem rápido, tipo assim, passou. Ou tem pessoas que vão permanecer, pessoas que às vezes já vêm com um adoecimento, que tem mais dificuldade, até mesmo pelo estilo de personalidade, de lidar com mudanças, né? De se reinventar. Então, aí o risco disso agravar e dessa montanha-russa, como eu falei, ficar um loop infinito, é maior. Né? Agora, as pessoas que são mais flexíveis, que buscam ajuda, que já estão mais abertas a uma mudança, elas vão passar por essas fases, mas assim, passando, passando e bola para frente. E aí, da depressão, Ederson, é importante assim que as pessoas percebam que às vezes vai vir esse sentimento de tristeza profundo, de vazio, de tipo assim, nada está fazendo sentido mais. Tudo fazia sentido antes, minha loja, o meu negócio, eu tinha um nome, uma marca, eu trabalhava assim, e agora isso não faz sentido mais, a forma como eu estou encontrando para trabalhar aí na barganha, né? E aí, às vezes, é preciso buscar essa ajuda o mais rápido possível. Tanto uma ajuda igual com você, de consultoria na sua área, né? Como uma ajuda mesmo psíquica emocional, não é um acompanhamento, um psicólogo, para te ajudar a driblar as emoções. Eu tenho um contador aqui, né, amigo nosso, você deve ter conhecido, o Robson Sim. Oliveira, e aí ele falou comigo, Cleide, minha filha, começa a atender online o mais rápido possível, que meus clientes estão ficando tudo doidos com esse negócio do governo.
Né? Então, assim, a gente precisa também da ajuda psíquica para gerir os negócios, muitas vezes, emocional, porque abala o emocional da gente. E aí, Ederson, é interessante porque a gente vive numa realidade hoje, né, atual, de que nós temos uma condição de cobrança, que você tem que ter uma reação rápida, que você tem que digerir isso, e que sentir dor não pode, né? A dor é sua inimiga, É, e é fraco quem sente dor, né? Não, a gente pode sentir, a gente precisa sentir, validar isso. Olha, hoje eu estou triste mesmo por causa disso tudo que está acontecendo, né? Mas apesar de estar triste, de estar com raiva, de não acreditar, eu vou continuar, né? Então, essa validação é importante também. Não é só querer reagir sem perceber o que está acontecendo, não. e olha, se você está aí no canal, está gostando demais, vai dando like aí, não esquece não de curtir esse vídeo não. E olha, ainda tem muita coisa para o Cleide entregar para você, vai compartilhando o vídeo aí também. Tá? Isso é importante, o que a Cleide está falando para a gente aqui está acontecendo no dia a dia dentro da sua loja. E às vezes você pode levar isso para uma modelagem lá da sua equipe, ou você pode fazer uma afinidade ali, entender como que a sua equipe está agindo também no dia a dia, né, Cleide? Porque às Sim. vezes a sua equipe, teve muito esses casos, por exemplo, do cara não querer ir para a loja, não querer ir para o trabalho, porque ele estava preocupado com a esposa que estava grávida, com a mãe que Uhum. estava dentro de casa. Então ele Sim. fez esse processo também, passou por uma fase dessa, né? Que a gente Uhum. até acabou de ver aqui. Ele foi ali, virou para você, falou, negando que ia na loja, depois ele Uhum. até discutiu isso com você, até o momento que você conseguiu fazer essa barganha com ele, né? E se ele não passou por essa fase, provavelmente aí vem o mau humor dentro da loja, ou aquele cara não está muito feliz, que é a própria Uhum. depressão, né, Cleide? E essa fase É. é muito. E ela mexe muito com as pessoas, né, Cleide, quando passa por uma fase dessa. Mexe, com certeza. E o ambiente, né, fica, eu digo assim, fica contaminado o ambiente. Porque aonde tem alguém, né, que não tá bem, que tá, igual você falou, de mau humor, de cara fechada, que se isola. E a gente conhece essa realidade da venda sabe muito bem disso. Como que você vai manter uma loja aberta e vai chegar alguém para comprar e o outro lá de mau humor, de cara fechada, ou até mesmo causa um desconforto entre os funcionários, né, entre a equipe. Então, assim, isso afeta todo mundo, né? Acaba que é um efeito dominó. Então, um vai contagiando o outro. Mas o oposto também é real. Se eu tenho um funcionário, como você falou, se eu sou o gestor e que eu estou nesse processo de melhor, né, humor, de mais motivado, de querer, né, reinventar, eu vou contagiar as outras pessoas Verdade, também, né? verdade. Então, eu vou espalhar essa energia boa também dentro da loja, os outros vão se inspirar em mim, né? Que é a questão da modelagem, vão repetir o meu comportamento, e aí vai ser uma coisa legal. Então, precisa ter essa pessoa que às vezes vai estar mais equilibrada, ou vai estar, né, conseguindo lidar de uma forma mais adequada, mais assertiva, para ela também contagiar os outros. Eu percebo, Cleide, que também dentro desse varejo tem pessoas que se deram muito bem com tudo isso. Ah, tá Sim. vindo aí um coronavírus, vai ter a pandemia, vai ter que ficar de quarentena. Independente se ele ficou de quarentena ou se falou que era para ir para a loja para trabalhar, ele aceitou normalmente. Isso é comum também? Aí a gente já entra, né, nessa questão da aceitação. Tá tudo bem, né? Então, assim, o que eu posso fazer? Existe algo que eu possa mudar? Não existe. É real, existe a pandemia, eu gostando ou não gostando, né? Eu estando feliz com isso ou eu não estando, eu podendo trabalhar ou não, isso está acontecendo. Então, eu costumo dizer assim, né? O que eu tenho para hoje? O Que que eu tenho legal. para agora? É isso que eu tenho? Essa é a realidade? Então, bora viver, né? Vamos viver desse jeito. Pode ir para o consultório? Vou para o consultório. Não pode? Vou atender em casa. Não tem paciente em casa? Vou fazer qualquer outra coisa, né? Então, assim, claro que a gente precisa de sobreviver, precisa de se manter financeiramente,
mas a gente vai fazendo os ajustes, vai fazendo os cortes necessários, né? Uma coisa muito bacana que eu conversei com o Mauro Nunes numa live também, sobre essa questão. A empresa, né, a loja, o varejo, que já tinha, por exemplo, uma reserva, que já vinha monitorando o seu financeiro, que vinha assim se ajustando, não com exagero, sempre dentro do normal, né? Tendo uma reserva, ela está conseguindo lidar melhor com isso. Agora, aquela que já vinha descontrolada, sem uma reserva, né? Ela não consegue muito lidar com isso, porque o baque foi grande, né? É, Então, a questão, né? Eu até desviei um pouquinho da aceitação, mas é só que eu acho não, importante e lembrar isso isso. é aceitação, porque ele provocou a aceitação, né? Porque é interessante, a gente brinca muito e fala aqui que o caixa, nesse momento, o caixa é rei. Então, nesse momento, foi provocado toda essa aceitação. Poxa, tá fácil, tá Claro. mais tranquilo de fazer, né? Uhum. É, aí vem a aceitação nesse ponto, né, também de resiliência, né? E aí a gente pensar assim, eu queixar, eu reclamar, né? Eu ficar de mau humor, eu ficar deitado em casa, vai resolver alguma coisa, né? Não vai. Eu vou trazer aquilo de volta? Não vai. Eu também sair para trabalhar e fazer alguma coisa, mudar de ramo, vai trazer aquilo de volta? Não vai. Mas qual dos dois eu vou me sentir melhor? Qual dos dois eu vou ter mais resultado, né? Então é isso que a gente tem que pensar, Muito tá? legal. Olha, se colocar isso numa linha do tempo aí, ó, numa linha do tempo que para você imaginar, né, a sequência faz muito sentido muita coisa. Que, por exemplo, você começa ali, né, é aquele. Eu vejo muito isso. Por exemplo, nós vamos começar uma consultoria de uma empresa, sabe, Cleide? Aí, o primeiro Aham. momento, a gente vê esse processo da negação, né, desse Sim, processo aí de negar realmente sim. que vai haver uma consultoria. Tanto que a gente faz um Uhum. trabalho de quebrar esses padrões no início para que não pule essa etapa, né? Depois vem essa Aham. realmente da briga, né? Poxa, eu vou fazer Bate, né? isso, não aceito, como assim? Tem mais Aham. de 30 anos que eu faço desse jeito, mais de 20 anos que eu faço desse jeito. Aham. Depois não vem com a barganha, aí entra a equipe da Evarejo mesmo, conversando e mostrando para ele, e ele acaba, né, nesse conceito aí da Aham. barganha. Depois nós temos o qual? Aí a A depressão, que depressão, a realmente tristeza. acontece muito, às vezes, dentro daquilo. Alguns ali, né, se deprimem de rejeição mesmo do projeto de Aham. acontecer. E o que é mais legal, a aceitação. Poderia dizer que cada um de nós está numa fase dessa, né? Dentro desse Covid, né? Ah, com certeza, né? A gente está aí nessas fases mudando, né? De uma fase para outra, evoluindo, né? Outros, às vezes, voltando lá no loop inicial, né? Mas é importante a gente entender que isso é natural, que isso faz parte da vida diante de qualquer perda. Isso nada mais é do que eu falei, Ederson, do que as fases do luto, Que né? legal! Existe uma teórica, né, chamada Elizabeth, ela fez essa pesquisa, né? Na psicologia a gente tem esse domínio aí da fases do luto. Quando morre alguém, ou quando você perde alguma coisa que você ama muito, que você preza, você vai passar por esse processo. São as fases do luto, até você chegar na aceitação. Bom, essa pessoa, né? Vindo com o exemplo do luto, essa pessoa que eu tinha não está mais comigo, ela não vai voltar, não tem jeito, mas eu continuo vivendo. Então, como que eu posso fazer para eu viver daqui para frente, né, de uma nova forma sem essa pessoa? Ah, eu estou matando a pessoa. Não. O amor, o sentimento, a construção, a história que eu tinha vai continuar. Porque tem pessoa, Ederson, que ela se sente culpada quando ela percebe que ela está melhorando. Quando ela Ah, percebe que ela está chegando nesse ponto da aceitação, não, estou tocando a vida, está dando certo e tal. Ela, não, peraí, eu não posso sentir isso porque eu perdi o fulano. Ou no caso que nós estamos tratando, eu não posso fazer isso porque eu estou perdendo a minha empresa, eu estou perdendo a essência da minha empresa, né? Então, ela sente culpa, por isso tem também essa questão da depressão. Então, é importante a gente entender isso, que é um processo de luto, de elaboração de luto, que as coisas que foram, como diz o Lulu Santos, não vão voltar a ser como era antes, né? verdade. Mas que é possível continuar daqui para frente, trazendo dentro de mim aquela história,
que me ajudou, que me transformou, que me construiu, né? Isso é o famoso aí que está todo mundo falando, reinventar, né? Vamos reinventar. O que é reinventar? Se é você não está partindo de uma invenção nova. Você está pegando aquilo que você já tinha e refazendo, né? Reinventando. Então, isso é reinventar. Muito bom, Cleide. Eu ficaria aqui o tempo todo conversando com você, porque assunto é muita coisa para falar, né? Quando se É fala muito bacana. desse comportamento, eu fico aqui, aqui estou até viajando na maionese, só pensando em vários clientes que estão agora, eu tenho certeza que você está aí vendo esse momento, né, esse vídeo, participando com a gente Uhum. desse encontro, eu tenho certeza que você deve estar aí nos comentários, já até fazendo perguntas para a Cleide, e também pensando, né, lá na minha empresa aconteceu isso. Pois é, Cleide, mas eu também preciso falar de uma coisa que a gente reinventou aqui, ó. Nós escrevemos esse livro aqui, ó. Olha, Esse livro tem aham, 22 profissionais, crise para alguns, solução para outros, faça a sua escolha. Foram 22 profissionais, nós vendemos ele no modo físico, sim. Só que aí, Cleide, nós tivemos uma ideia. Vamos disponibilizar para todos os varejistas, para todas as pessoas que se interessam em sair desse momento, não precisa ser varejista, mas que uhum. interessa sair desse momento da crise, com alguma solução, nós reunimos esses 22 profissionais, escrevemos 205 páginas, trazendo informações com ferramentas poderosas para que você possa aplicar no seu dia a dia. E o que é mais legal, físico assim teria um investimento por causa de correio, né? Tem ainda a impressão. Nós fizemos isso em formato e-book para você a um preço, sabe o quê? Simplesmente simbólico, lá no site da Evarejo. Vai lá no site da Evarejo, evarejo.com/loja e compre agora o seu exemplar. Um preço simbólico para você aproveitar esse momento e saber lidar com isso que a gente chama de crise. Né, Cleide? Tem que fazer muito isso aí. Cleide, Não, muito bacana. muito legal, né? Eu adoro Aham, compartilhar isso e sim. sempre também, Cleide, eu tenho lá no minha lista, né, de transmissão no meu Uhum. telefone, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês, tem a lista de transmissão, você pode participar. Só você se inscrever e falar assim, eu quero participar da sua lista de transmissão. É o meu número mesmo no WhatsApp. Eu vou mandar para você constantemente esse bate-papo de convite ou informações para vocês aí sobre o varejo, tá bom? Bom, Cleide, fala aqui para mim, vamos fazer o seguinte, deixa para mim, para esses varejistas que estão te assistindo, eu tenho certeza que estão adorando esse bate-papo, deixa para mim aí uma dica que eles possam fazer agora de momento na loja dele. O que, que você acha que eles, se tiver agora esses varejistas te assistindo agora aqui, e você falaria com ele assim, faça isso agora, em 24 horas, 48 horas, faça isso, modifique na sua loja isso. O que, que você fala aí para eles fazerem? Então, eu falo para ele primeiro entender e identificar se ele está em alguma dessas fases, né? Se ele percebeu que ele está em alguma dessas fases e dele aceitar isso, né? Que ele está passando por isso porque ele é ser humano. Mas eu fico muito com a palavra reinventar, né? Daqui para frente, como que eu posso continuar? E trabalhar esse pensamento de que existiu uma loja, um varejo, um comércio antes. Está existindo um agora nesse momento e que a gente não sabe por quanto tempo ele vai durar. Então, viva esse momento, invista nesse momento, né? Divulgue o seu produto, faça, né, outras alternativas, igual você está falando, faça uma lista de transmissão para os seus clientes, envie alguma coisa para eles, mas não envie só produto, não. Envie também um oi, como você está, como você está passando nesse momento, né? Nós estamos aqui com a loja aberta. Faça um contato também humano, humanize esse momento, né? Com o seu cliente, com o seu funcionário que está afastado, que está de licença. Eu acho que isso é muito legal, sabe, Ederson? Porque isso gera energia. Quando a gente faz o bem para o outro, eu costumo dizer que é como o bumerangue, você lança ele e ele volta para você. Então, eu acho que fica a minha dica aí nesse sentido, tá bom? Muito bom. Cleide, olha, tem mais pessoas aqui que querem saber como marcar essa sessão com você. Né? Eu tenho certeza Sim. que tem vários varejistas aqui, vários profissionais que estão aí, igual o contador falar lá, poxa vida, ajuda aí que o pessoal está ficando doido com tantas medidas provisórias, com tantas situações que estão acontecendo, e no varejo isso não é diferente, muito pelo contrário, está muito agitado o varejo com relação a isso. Como que pode encontrar
aí nas redes sociais ou telefone, o formato que você faz. Claro que vai estar nas descrições aqui, mas como que pode te encontrar, Cleide? Então, eu tenho o canal no YouTube mesmo, Treinando para a Vida. Lá tem o meu contato telefônico, e-mail, tudo também. Tem alguns vídeos lá, né? Eu estou começando, mas já tem alguma coisinha, então o pessoal pode entrar, assistir e me chamar, né? Pelo telefone que está lá ou pelo e-mail. Também no Instagram, né? Tem o Instagram Cleide Treinando para a Vida. Mas se for Cleide Treinando para a Vida, ele vai encontrar. E nesse Instagram eu faço live, né? Você já sabe, toda semana, né? Faço 2, 3 lives por semana. Também pode me chamar no direct, que eu respondo, oriento pelo direct, tá? E na descrição do Instagram, na bio, tem o meu WhatsApp, que a pessoa já fala direto comigo também. É o meu número mesmo, que eu tô com ele aqui. A pessoa já fala, agenda, né? Aí a gente, se precisar agendar um horário, videoconferência, a gente já agenda já, tá bom? É isso que é legal, tá vendo? A gente deixa todo o acesso para você. Você que está no nosso canal, não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de compartilhar esse encontro que, com certeza, foi maravilhoso aí. Só tenho que te agradecer, Cleide, imensamente. Gratidão mesmo por você conceder esse espaço aí dentro da sua agenda para que estivesse aqui compartilhando informações com o varejo. Sabe por quê, Cleide? O varejo precisa de pessoas como você. Obrigada, eu também agradeço muito você e a todos que estão nos acompanhando, né? Desejo mesmo que nesse momento a gente possa dar as mãos e atravessar junto tudo isso, tá? Muito obrigada, muito grata mesmo. Tchau, Cleide! Tchau!